Hoje na aula de História nós estudamos o espaço urbano. Vejamos aqui no próximo slide uma obra de arte do autor, do artista Cláudio Tosi. Ele pintou esse quadro em 1984 e o nome desse quadro é Cidade, tá bom? É possível nós percebermos aqui neste quadro do Cláudio Tosi uma cidade onde tem prédios, muitos prédios, praticamente que um prédio colado no outro, bem juntinho, né? Mas apesar de nós não conseguirmos ver, é possível nós imaginarmos ruas, quarteirões, pessoas caminhando entre os prédios, pessoas que trabalham nesses lugares, pessoas que moram nesses lugares, não é? Então nós podemos imaginar, né, podemos usar a nossa imaginação e pensar, né, como que funciona este espaço urbano, né? O que faz parte dessa paisagem, apesar do Cláudio Tosi só ter representado aqui altos edifícios, né, e um coladinho no outro. Né? Mesmo olhando somente para esses prédios, é possível nós imaginarmos o que há, né, o que existe aqui entre eles, tá bom? Na próxima imagem, nós temos uma outra obra de arte, que é da pintora Aracy, né, da artista Aracy. Ela fez esse quadro em 2012, e o nome deste quadro é Brincadeira de Roda, tá? Neste quadro, nós já podemos observar um espaço aberto, onde há um espaço para as crianças brincarem, tá bom? Logo em seguida, aqui de segundo plano, depois das crianças, nós também vemos edifícios, não tão altos quanto na obra de Cláudio Tosi, mas há edifícios aqui. E também uma característica, como há no quadro do Cláudio Tosi, é que esses prédios eles estão construídos um bem coladinho no outro, tá bom? E isto realça a proximidade dessas construções, né? Assim como aqui nesta imagem do quadro de Cláudio Tosi, tá? Em um terceiro plano, no primeiro plano nós temos um espaço aberto, onde as crianças podem sair, podem brincar. No segundo plano nós temos aqui apartamentos, né, prédios, edifícios que foram construídos juntos também. E num terceiro plano nós podemos ver montanhas, árvores, estão vendo? Até algumas plantações, né, montanhas ao fundo, podemos ver o sol, tá? Então, tanto este quadro como este quadro, os dois representam a vida no espaço urbano, a vida na cidade, tá? Aqui nós podemos imaginar, ainda aqui neste quadro, nós também podemos imaginar, nós estamos vendo as crianças brincando, mas e dentro destas casas, desses edifícios, o que pode estar acontecendo, né? Pessoas descansando, pessoas trabalhando, mulheres cuidando de seus filhos, né? Dá para imaginar muitas coisas, né, ao olhar para um quadro desse. E o que eles têm em comum, né? Aqui nós temos uma pergunta: o que essas obras de arte têm em comum? É o que eu já falei. O que eles têm em comum é que os dois quadros representam uma cidade, um espaço urbano, ok? Vamos lá. Então, nós sabemos, quando nós falamos assim, zona urbana, nós estamos falando de cidade, tá? Urbana, o sinônimo de urbana é cidade, tá? Então, nós temos aqui a foto de uma cidade, né? Representada por edifícios altos, por vegetação, por casas, né? Casas residenciais aqui, né? Esses prédios também podem ser residenciais. Aqui nós temos um estádio, temos carros, né? Provavelmente aqui embaixo deve ter pessoas passando pelas calçadas, né? Aqui no meio desses prédios devem ter mais ruas entre elas, né? Entre os prédios, tá? Temos aqui parece tipo um viaduto, um túnel, alguma coisa que vai aqui para baixo, tá bom? Então,
neste espaço urbano aqui, que é uma cidade, nós temos uma paisagem que é composta por vários elementos. Como eu já falei, a vegetação, os edifícios, as casas, as pessoas. Se pudéssemos ouvir, qual som faria parte desta paisagem? Talvez o som de carros, não é? Quando esse estádio está tendo jogos, talvez a gente consiga ouvir o som das pessoas torcendo, né? É um outro elemento que pode entrar nessa paisagem. E cheiros? Quais os cheiros que nós podemos sentir estando nessa paisagem? Provavelmente por aqui deve ter restaurantes, mercados, feiras, né? Quando a gente passa perto de uma lanchonete, por exemplo, nós podemos sentir cheiros, né? Cheiros diferentes. Então, o que faz parte de uma paisagem? Faz parte de uma paisagem as pessoas, a vegetação, as construções, os sons, os cheiros, tá bom? Os automóveis. Então pense, o que significa espaço urbano, tá? E aí, espaço urbano é tudo isso aqui que vocês podem ver. É a paisagem que vocês conseguem ver e todos os elementos que compõem esta paisagem, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui, trocando uma ideia, referente à paisagem, a primeira imagem, que é a imagem do quadro do Cláudio Tosi, e o quadro de brincadeira de roda da Araci. Então, olhem só, vamos lá. Na imagem 1, que é o dos prédios tudo juntinho, tá bom? Do Cláudio Tosi. Observamos que o espaço está inteiramente tomado pelas construções, né? Apesar de nós conseguirmos imaginar que aqui no meio há ruas, há quarteirões, há pessoas trafegando, nós vemos aqui que os prédios tomaram todo o espaço urbano, tá? Na imagem 2 estão representadas as múltiplas possibilidades de uso do espaço urbano pelos seus habitantes, incluindo a vida social representada pelas brincadeiras das crianças. Então, nesta paisagem, existem múltiplas possibilidades acontecendo. Nessa daqui não há múltiplas possibilidades, porque o que há aqui? Somente prédios. O máximo que pode estar acontecendo aqui no meio é estar passando carros com pessoas pela calçada, tá bom? Enquanto esse daqui, as crianças conseguem brincar na rua, existem as moradias, ainda existe uma plantação aqui atrás, né? Existem as montanhas, então aqui é um outro tipo de espaço urbano, tá? É onde as pessoas, elas vivem, é o que elas fazem. Vamos lá. Neste slide, vamos continuar aqui, ó. Os dois quadros revelam o modo de ver, sentir e retratar a paisagem urbana. Então, tanto este quadro como este representam um espaço urbano. Aqui. Na página 130 da apostila, nós vamos ver aqui algumas cidades, tá bom? Vocês sabiam que parte considerável da população brasileira e mundial, ou seja, os brasileiros e o restante do mundo, preferem morar nas cidades, né? Isso porque nas cidades tem mais oportunidades de trabalho, tem mais oportunidades de ganhar dinheiro, digamos assim, né? Então, é por isso que as pessoas, elas preferem vir morar na cidade do que morar no campo, tá bom? No mundo todo, mais da metade da população já moram em cidades, né? Então, elas saíram do campo e vieram para as cidades. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na cidade de São Paulo, existe muita gente na capital, onde o espaço urbano está tomado por construções de edifícios, casas, enquanto nas cidades do interior não há tantas pessoas assim como há no centro da cidade, tá bom? Então, aqui nós temos a zona urbana, tá? Que são paisagens de zona urbana, né? Dos espaços urbanos. Aqui nós temos uma cidade, a cidade de São Paulo. Nós podemos ver muitos prédios. É uma cidade que não é muito próxima da praia, né? Nós não podemos ver o mar. Nós conseguimos ver aqui no fundo, né? Um pequeno traço de montanha, né? Há muita poluição.
porque tem muitas pessoas, muitos carros, muitas fábricas e acaba poluindo o ar, tá? Aqui nós temos a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que cresceu próxima ao mar, né? E próxima à natureza também, muito mais do que aqui na cidade de São Paulo, tá? Então, são tipos de cidades diferentes que mudam, as cidades mudam de acordo com a sua paisagem, com o que há na paisagem e com qual motivo os bairros foram formados e assim foram formando cidades, tá bom? Nós daqui a pouco vamos ver motivos pelos quais os bairros eles são formados, pelos quais as cidades são formadas, tá? Vamos lá. Então, essas imagens é para vocês perceberem a diferença de cidades, de paisagens que existe no espaço urbano. Na página 130 está explicando um pouquinho o que nós vemos quando olhamos para um lugar, o que nós vemos que compõe uma paisagem, tá? Então, uma paisagem, ruas, pessoas, casas, vegetação, rios, serras, também os cheiros, os sons e o movimento fazem parte dela. Então, todas essas coisas é o que faz parte de uma paisagem. É como eu falei, se olharmos aqui nesta cidade, nós podemos ver, o que eu vejo nessa paisagem? Eu vejo ruas, eu vejo aqui, parece um túnel, eu vejo vegetação, eu vejo pessoas, eu vejo carros, automóveis, quais são os cheiros que eu posso sentir, quais são os sons que eu posso ouvir, tá? Continuando aqui, ó, falando um pouco mais sobre as cidades brasileiras, o que eu quero é que vocês notem as diferenças que há entre as cidades que compõem um país, tá bom? Nós falamos de bairros, né? Agora nós estamos falando das cidades que compõem o nosso país. Então, existem características diferentes entre uma cidade e outra. Por exemplo, Natal. Natal é uma cidade é uma cidade litorânea. Litorânea quer dizer o quê? Que está perto do litoral. Litoral é praia, é mar, né? Quando nós falamos, eu moro no litoral, isso quer dizer o quê? Que eu moro perto do mar, tá? Eu vou viajar para o litoral. Isso quer dizer o quê? Você vai viajar para a praia, para o mar, para uma cidade próxima ao mar, tá bom? Então, essa cidade de Natal, ela foi construída próxima ao mar. Então, ela tem os seus edifícios, tem suas residências, né? Ela, olha aqui no fundo, tem uma área de vegetação também. Então, aqui nós podemos ver vários elementos que compõem essa paisagem. Assim como a areia do mar, né? A areia da praia. Aqui parece que há um calçadão, né? Onde as pessoas podem caminhar próximo ao mar. Temos casas aqui com piscinas, temos prédios pequenos, temos prédios grandes, né? Tem pessoas caminhando pela rua, tá bom? Aqui é uma outra cidade chamada Poços de Caldas, em Minas Gerais. Essa cidade ela já está bem longe do mar, né? O estado de Minas Gerais não fica próximo ao mar. Então ela é uma cidade plana, uma cidade, o que quer dizer uma cidade plana? Que não tem subida, não tem descida, ela é bem reta, né? Fácil de caminhar. E ela é cercada por montanhas, por serras, né? Olha aqui as montanhas em volta. Então ela está como se fosse um vale, né? O vale é esse espaço que há entre as montanhas. Então por isso que aqui embaixo é tudo plano, porque as subidas são as montanhas. Então é uma cidade considerada plana, reta, tá bom? Não tem subida. Vamos para mais umas imagens. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Brasília. Brasília também é uma cidade, é a capital do Brasil. Ela é uma cidade plana, tá bom? Não tem subida, descida. Ela também é pouquíssimas montanhas, tá vendo? Ela é bem aberto. Então, ela não fica próxima ao mar, fica bem longe, tá bom? Também temos o Manari, que é uma cidade uma cidade no estado do Pernambuco. Brasília está no estado do Distrito Federal, tá? Pernambuco. Essa cidade, ela é bem afastada de praia,
é uma cidade pequena, uma cidade interiorana, uma cidade interiorana é uma cidade do interior. Tá bem próximo, assim, de florestas, de montanhas, tá? Tem muita vegetação. Aqui, essa paisagem aqui a gente pode ver à noite, né? Então, se eu for analisar essa paisagem à noite, o que eu posso ver? Eu posso ver praça, vegetação, eu posso ver luzes, né? Eu posso ver carros, automóveis, eu acho que é um ônibus aqui, né? Então, a paisagem da noite e a paisagem do dia, nós podemos ver elementos diferentes, tá bom? Provavelmente aqui durante o dia a gente consegue ver mais vegetação, montanhas talvez, tá bom? Vamos para as próximas. Aqui nós temos a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Lá também é uma cidade plana, é uma cidade afastada também do litoral, tá bom? Aqui nós temos Manaus, né, a capital do Amazonas, onde fica a floresta amazônica. É uma cidade que é bem próxima da floresta, né? Então a área de vegetação ela é bem extensa, bem grande, né? E bem próxima da cidade, tá? Também não é perto de praia, ela é perto do rio Amazonas, tá bom? Cuiabá não é perto, tá, gente? Não, acho que eu já falei, né? Vamos lá. Então, os bairros são diferentes um do outro, não são? Nós já falamos sobre isso, nós já falamos sobre o bairro residencial, comercial e industrial. Se eu tenho numa paisagem o bairro residencial, o que eu vou mais ver nessa paisagem são residências. Pode ser que eu veja pessoas caminhando pela rua, veja carros passando, mas o que vai predominar na paisagem de um bairro residencial são as residências, ou seja, são as casas, tá bom? Já um bairro comercial, eu também vou ver pessoas andando, eu também vou ver. Então, o bairro comercial, ele é composto principalmente por comércios. Então, a paisagem de um bairro comercial, quando olharmos para um bairro comercial, o que nós vamos ver? Vamos ver pessoas nas ruas, nós vamos ver carros, vamos ver outros meios de transporte, vamos ver pessoas, além de lojas, padarias, açougues, farmácias, nós podemos ver camelôs, que são as pessoas que vendem as coisas na rua, tá bom? Dependendo do bairro, nesse bairro comercial também pode ter um pouco de vegetação, ter árvores, né? E assim como no bairro residencial também, tá bom? Já no bairro industrial, o que nós vamos ver lá no bairro industrial? Nós vamos ver indústrias, fábricas grandes, pequenas, né? Talvez a gente veja um céu mais poluído, porque as fábricas soltam muito fumaças, né? Então poluem o céu. Os cheiros também podem ser diferentes. Os sons que um bairro faz, um bairro industrial faz, é diferente do som de um bairro comercial ou de um bairro residencial. Geralmente o bairro residencial ele é mais silencioso, né, onde as pessoas preferem morar, porque tem silêncio, não tem ninguém gritando, que geralmente o bairro comercial tem muita propaganda de pessoas, tem pessoas gritando, pessoas falando o tempo todo, né? E as indústrias, elas fazem muito barulhos, né? Tá bom? Então, as diversidades de bairros formam as paisagens. Então, a diversidade é o quê? As diferenças, os diferentes bairros, né? Eles formam as paisagens. Então, nós vamos falar da paisagem de um bairro de acordo com a sua diversidade. O que há naquele bairro, tá? Vamos lá. Então, lá na página 132, fala um pouquinho sobre as cidades segundo sua formação. Assim como os bairros, as cidades também podem se formar espontaneamente. Quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas. As pessoas decidem e falam, eu vou morar em tal lugar. Vai lá e começa a construir sua casa. Aí olha o que acontece, ó, com o tempo a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairros e por fim a cidade. Foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do Brasil. Então, grande parte das cidades do Brasil não foram planejadas. As pessoas tinham a terra ali vazia, não tinha ninguém morando, elas iam lá, construíam suas casas e depois iam chegando mais pessoas e começavam a construir, assim foram formando-se ruas,
quarteirões, bairros, cidades, tá bom? E isso de forma desorganizada, não houve um planejamento, tá? No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram sua origem em projetos de construção encomendadas pelo governo. Então, o governo planejou algumas cidades e foi encomendado, né, para construtoras como que seria projetada aquela cidade, tá? A maior parte delas foi criada para ser a capital do seu estado. Então, por exemplo, Teresina, ela foi planejada, então ela é a capital do Piauí. Aracaju também foi uma cidade planejada, é capital de Sergipe. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Goiânia, a capital de Goiás. E Palmas, capital do Tocantins. Essas são as chamadas de cidades planejadas. Aqui temos fotos, ó. Que nós temos Palmas, que Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, tá? São cidades que não foi assim, eu chego lá, tem um espaço para construir, eu vou e comecei a construir. Não, houve um planejamento do governo, né, para que essas cidades, do governo de cada estado, essas cidades elas fossem organizadas, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre as cidades organizadas. Tem mais alguns motivos pelos quais as cidades elas são planejadas, tá bom, gente? Então, no caso, essas daí foram planejadas para serem capitais dos estados onde elas estão. Também tem cidades que foram planejadas para abrigar funcionários de hidrelétricas. O que são as hidrelétricas? São as empresas que fornecem energia para o nosso país, tá? Então, essas hidrelétricas, elas geralmente são muito grandes e há muitos funcionários. E geralmente as hidrelétricas, elas são bem afastadas assim das grandes cidades. Então, em volta dessas hidrelétricas, são construídas pequenas cidades para que os trabalhadores dessas hidrelétricas, eles possam morar nessas cidades, tá bom? Então, nós tem alguns exemplos, por exemplo, no Brasil, nós temos a Ilha Solteira e Furnas, foram cidades planejadas para os trabalhadores dessas hidrelétricas, tá bom? Também tem cidades que serviram como moradia a trabalhadores de alguns projetos, por exemplo, de uma indústria. Existe na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, a cidade chamada Alumínio. Ela foi planejada para abrigar os trabalhadores de uma fábrica, de uma indústria, tá? E aí tem as cidades que foram planejadas para ser capital, como eu já falei para vocês, dessas cidades aí, tá bom? Dessas que estão na página 132, acredito que vocês olhando na apostila vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Você sabia que uma das cidades mais planejadas do mundo está em nosso país? E essa cidade se chama Brasília. Brasília, gente, é a capital do Brasil, tá bom? Então, olha só, muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser a capital do país. Então, se vocês olharem no mapa do Brasil, vocês vão ver que Brasília, ela está bem no centro do país, está bem distante dos extremos, que é onde fica o litoral. Então, ela está bem no meio do país, tá bom? Geralmente as capitais elas são construídas e formadas longe do litoral para evitar ataques vamos supor, se tiver uma guerra, para evitar para que o presidente, que é onde ele mora, no caso o presidente do Brasil, ele mora em Brasília, né? Para que o presidente ele não seja pego de surpresa, tá bom? Então, até que a notícia chegue lá no centro do Brasil, as outras capitais já estão se movimentando se houver uma guerra, para que onde está o presidente não seja destruído pela guerra, tá bom? Basicamente é sobre isso, mas nós ainda vamos ter aulas de História e Geografia, que nós vamos falar das capitais e vamos falar sobre
os motivos que existem, cada cidade, cada país tem sua capital, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó. Quando Juscelino Kubitschek é esse homem aqui, ó, tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Isso quer dizer que quando ele tornou-se presidente do Brasil, não existia Brasília. O que nós vemos hoje na televisão, ou quem conhece Brasília, não existia, tá? Isso na década de 50. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, que é um mapa, tá? Do Distrito Federal lá de Brasília, que é essa cidade aqui, tá bom? Aqui tudo é o Distrito Federal, tá? É o mapa do Distrito Federal. E aqui é Brasília, essa região aqui. Então, o que acontece? Não existia nada disso, não existia. E aí, Juscelino Kubitschek encomendou um projeto para que essa cidade fosse construída e lá se tornasse a capital do Brasil, tá bom? Ó. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura incomum, cujo desenho tem o formato de um avião. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção e no dia 21 de abril de 1960 Brasília foi inaugurada, tá? Então, o projeto inicial da cidade de Brasília é feito pelo urbanista Lúcio Costa, denominado Plano Piloto. Então, esse aqui era o plano, né? Aqui não é nem mapa, gente, eu falei errado para vocês. Aqui é o plano, né? Como eles estavam planejando que essa cidade, como essa cidade seria construída, tá? Então, foi quando esse homem aqui, Juscelino Kubitschek, se tornou presidente do Brasil, que planejou junto com esse urbanista e outros profissionais para que pudesse ser construída Brasília. Então, é uma cidade planejada. Quando nós olhamos para uma paisagem, né, ou seja, para um espaço urbano que foi planejado, é muito mais fácil de identificarmos o que compõe esse espaço. Então, por exemplo, aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó, que parece a asa do avião, né, as asas, são residências, são prédios, são casas, né? Dá pra gente ver a divisão do quarteirão, né? Dá pra gente ver que aqui no meio, ó, passa avenidas, e entre os quarteirões existem as ruas, tá bom? Em volta dessa cidade aqui chamada Brasília, foram crescendo outras pequenas cidades. Olha, aqui é uma outra pequena cidade, aqui do lado é outra pequena cidade, tá bom? Aqui também. Essas cidades são chamadas de cidades satélite, porque elas foram construídas em volta porque Brasília foi construída. Se não existisse Brasília aqui, não existiam essas cidades em volta. Então, quem trabalha, quem mora aqui, mora porque existe Brasília, tá? E Brasília foi uma cidade planejada, é uma das mais bem planejadas que há no mundo, tá bom? Vamos lá. Nessa outra imagem, tem outra cidade aqui no mundo, algumas cidades que foram planejadas, tá? Então, eu quero mostrar para vocês. Aqui nós temos Dinamarca. Observem, né? As casas, cada casa tem o seu espaço, o seu quintal, tem ruas, né? Ó, ruas, tem avenidas, tem até uma rodovia aqui no meio, né? É até interessante de olhar, né? Parece ser um lugar bem interessante para se viver. Aqui nós temos uma outra cidade na Espanha, tá? Parece pequenos não, condomínios, né? De muitos prédios, né? Que formam essa cidade. Então, em cada quarteirão, parece que há um condomínio, e no centro desse condomínio há algum espaço de lazer, algo que os moradores podem fazer, tá? É bem bonito de ver, né, também. Aqui nós temos uma cidade na Itália chamada Palma Nova, né? Parece um disco de pizza, alguns alunos falando que parece um sol, uma estrela, né? E também ela foi organizada com quarteirões, com ruas. Não é uma cidade pequena, tá, gente? Parece pequena, mas não é, porque, olha, tem muitas casinhas, tá? Aqui, essas fotos foram tiradas pelo Google Earth, e o Google Earth, ele faz fotos de satélites, então isso é bem no alto, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma cidade na Argentina, La Plata. O Murilo conhece essa cidade, né? Ele já falou pra gente.
Então, essa cidade, ela também, ó, aqui dá para nós vermos quarteirões, né? Então, aqui tem muitas casas, muitos prédios. Aqui a gente consegue ver que ou é uma praça ou um parque, né? Tem vários parques, ó. Tem bastante área, vegetação, porque nós vemos que nas ruas tem muitas coisinhas verdes, ó. E esses verdinhos representam árvores, tá bom? Olha aqui, aqui tem uma grande avenida com árvores também. Olha só a cidade como foi tão bem planejada. Essa avenida ela dá a volta na cidade, né? Muito legal, né? Vamos ver. Então, eu mostrei aqui para vocês algumas cidades que foram planejadas, né? Agora, como eu falei no Brasil, né? A maioria das cidades elas não foram planejadas. Olha aqui, as pessoas chegaram e simplesmente construíram suas casas, tá? Aqui nós temos os edifícios, temos ruas, né? As pessoas compraram os seus terrenos, construíram suas casas. Agora aqui, por exemplo, no morro geralmente as pessoas chegam e começam a construir, constrói, chega a um, daqui a pouco chega a dois, três, quatro, e quando vê, ó, tá cheio de gente, tá bom? Isso é uma cidade não planejada, tá bom? Então, agora na página 134, nós temos aí uma atividade para que vocês possam realizar como lição de casa, tá bom? O que caracteriza a paisagem da zona urbana? O que tem numa zona urbana, né? Lembram-se que urbana vem de cidade, então o que tem numa cidade, tá? Quando vocês olham para essa paisagem mesmo aqui, apesar de ser uma cidade não planejada, o que há nessa paisagem? O que compõe essa paisagem? Então, nós podemos dizer que há edifícios, há casas, ruas. Aqui onde é mais planejado deve ter quarteirões. Aqui onde está planejado nem sempre tem quarteirões, tá, gente? É bem desorganizado mesmo. Não dá para formar aquele quarteirão com uma rua atrás ou duas de cada lado e ruas em volta, tá bom? Mas a gente pode imaginar que há ruas aqui no meio, tá bom? Vegetação e pessoas, né? Cheiros, né? Sons, a mesma coisa nessa parte aqui dessa cidade, tá bom? A gente consegue imaginar aqui que tem ruas, tem pessoas passando, tem vegetação, tá? Agora observe as imagens e responda as questões. Nós temos aqui a imagem 1, 2, 3 e 4. Então, nós podemos aqui ver, né, observar cada imagem, né, e qual dessas 4 imagens representa uma paisagem urbana e por quê? Por que, por exemplo, você acha que, se você escolher a imagem 2, por que você acha que ela é urbana? Ou se você escolher a 3, por que ela é urbana? Tá? Ou a 4 ou a 1, você tem que escrever por quê também, tá? B. Essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história. Que título você daria? Então, a sequência é essa. Começa aqui na 1 e vai até a 4. Então, a história começa aqui. O 2 e o 3 é o meio. E o 4 é o final. Qual título você daria para uma história que possui estas imagens, estas paisagens? Tá? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre paisagem, sobre espaço urbano e a paisagem de um espaço urbano, tá? E até a próxima aula. Um beijo para vocês.